Flamengo recebe proposta milionária por Gerson. A diretoria considera a proposta excelente e permanência do jogador não está garantida. Flamengo com show de Arrascaeta, o único titular em campo, ganha de goleada da Portuguesa, com algumas atuações bem interessantes e alguns pontos a se comentar, e já a gente vai falar sobre esse jogo do Campeonato Carioca. Flamengo que tá mirando atacante que foi companheiro de Felipe Luiz lá na Espanha, e a gente vai trazer todos os detalhes dessa possível chegada de um atacante belga ao elenco do Flamengo. A gente vai falar sobre isso já. Tem também... rapaz, o Textor tá complicado o negócio, tá difícil não falar dele, porque a última agora é que ele tá usando o dinheiro do prêmio do Botafogo pra ajudar lá no Lyon, no outro time dele. A gente que adiantou e agora veio a confirmação através de um jornal falando sobre isso. No mínimo esquisito, né? No mínimo é de se desconfiar. E além disso, tem o Corinthians, continua passando vergonha. Agora, um empresário de alguns jogadores que estão no Corinthians e que já passaram no Corinthians pedindo intervenção judicial no clube. E a gente vai falar quem é esse empresário e os detalhes já. E é isso. Já depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui primeiro sobre Flamengo e Portuguesa, que acabaram de jogar lá em Uberlândia, Minas Gerais. Último jogo dessa série de jogos fora do Rio de Janeiro. A partir de agora, as partidas em casa, as partidas pelo Carioca, devem ser todas dentro do Rio de Janeiro. Pelo menos, porque às vezes no Brasileiro algum time que vai jogar em casa acaba vendendo o mando também. Mas pelo menos no Carioca não deve continuar tendo esse monte de jogos fora do Rio de Janeiro, não. E a gente tem alguns destaques. O destaque principal, já vou falar de cara, que é o Arrascaeta, o único titular que jogou essa partida desde o início. Tem também Luiz Araújo e Cebolinha e até o Juninho, que podem em algum momento se tornarem titulares, mas nenhum deles hoje é titular. Ayrton Lucas também, que já foi titular, mas atualmente não é. O Danilo também, que pode vir a ser, mas hoje não é. Everton Araújo, que terminou 2024 como titular, mas hoje o Pulgar tem a vaga dele. Vários jogadores jogaram lá e o elenco do Flamengo tá muito bom, mas mesmo assim são os reservas, e os reservas ganharam de 5-0. E aí tem alguns destaques aqui para passar para vocês. Primeiro, o início de jogo, pelo menos até uns 35, 40 do primeiro tempo, o Flamengo tomando muito susto. Não foi um jogo tão tranquilo assim no primeiro tempo, não. E muito por bobeira da defesa. Teve o Matheus Cunha dando uma caçada de borboleta, ele que não me desce, eu não consigo considerar o Matheus Cunha um goleiro de nível Flamengo nem para reserva, mas ele continua no elenco e toda vez que entra dá seus sustinhos, suas inseguranças, enfim. Tem o Alan, que tá mantendo a regularidade, errou alguns passes bobos, mas ele mantém essa mudança de postura dele de tentar passes mais arriscados, tentar jogar de uma forma um pouco mais objetiva. Tô gostando de ver o Alan. Não foi um jogo sensacional dele, mas jogou bem dentro dessa média que ele vem tendo esse ano, que é uma média boa. Fiquei até meio preocupado na hora que ele saiu com a dor na posterior da coxa, porque agora ele começou a jogar melhor. Já pensou se tem uma lesão e aí tem que ficar parado, podia complicar essa recuperação do futebol dele, mas voltou bem, parece que não foi nada mais grave na coxa do Alan. Teve o Matheus Gonçalves, que entrou bem demais, fez um golaço com passe do Arrascaeta, jogou muita bola. Tem o Daniel Salles, lateral direito, que não é aquele primor de técnica, mas é muito forte, muito raçudo, veloz. Então é um cara que se destacou bastante, apareceu muito lá na frente e precisa só melhorar um pouquinho a parte defensiva. Em alguns momentos acabou
dando alguns espaços ali na defesa. Principalmente no primeiro tempo, nesses lances que eu comentei, faltou um pouquinho mais de entrosamento com o Danilo, que jogou na zaga ali pela direita. Teve o primeiro gol de Juninho, finalmente, no rebote de uma puxeta do Arrascaeta. O goleiro fez uma defesaça e aí o Juninho, no rebote, fez o primeiro gol do Flamengo no jogo. O primeiro gol dele com a camisa do Flamengo também. Teve o Pablo Lúcio jogando mais alguns minutos, jogou aí pelo menos uns 25 a 30 minutos. Não apareceu muito, teve um lance que ele chegou ali com chances de dar um bom passe, mas acabou não passando, perdeu a bola. Não deu pra ver muito dele hoje, mas é legal ver que ele teve mais uma oportunidade e pôde entrar e jogar mais alguns minutos. Teve o Danilo muito seguro, faltou só no início do jogo, principalmente essa questão do entrosamento, com o Daniel Salles ali, alguns buracos na defesa de forma geral. Não creio que seja uma deficiência técnica dele no jogo, não dá pra culpar uma pessoa especificamente, foi mais questão de entrosamento, tanto é que no segundo tempo melhorou muito nesse sentido, deu muito menos espaço ali na defesa. E pra finalizar, o Alacian, o garoto que já tem 4 gols no Carioca, entrou e deixou dele, e entrou no finalzinho, teve poucos minutos pra jogar e mesmo assim marcou dele. Flamengo, que num time muito mexido, time muito pouco entrosado, conseguiu impor o seu jogo, apesar de sofrer um pouco, e venceu por 5-0, muito legal. O Flamengo tá se mantendo lá entre os 4 no Carioca por enquanto, tem alguns outros jogos rolando, mas por enquanto o Flamengo tá lá entre os 4 primeiros colocados. E agora vamos falar sobre essa questão aí do John Textor, que saiu no Diário Olé a informação de que essa grana que o Botafogo venceu, ganhou a grana por participar da Supercopa, 6 milhões de reais, de imediato foram repassados já ao Lyon. E também, e aí muito mais grana, tá? Prêmio da Libertadores do Botafogo. Ele foi inteiramente repassado para o Lyon, porque o Lyon foi multado em 175 milhões de euros pela Ligue 1, a Ligue 1, né, que é a primeira divisão lá, é o nome da entidade que toma conta do futebol francês. E aí o Textor mandou grana da venda do Luiz Henrique, de premiação da Libertadores, tá raspando a grana que vem do Botafogo para ajudar o Lyon. Eu, se fosse botafoguense, ia estar pé da vida. Tudo bem que tem título, aquela coisa toda que muito botafoguense, até o Pedro Certezas falou, agora não quero saber de mais nada, esse ano é um ano que eu não quero saber de nada, é campeão, tudo bem, mas se um cara no ano seguinte faz isso com o meu time, eu tinha que estar, pelo menos, assim, ressabiado, com a pulga atrás da orelha, sobre o que pode vir mais à frente pro Botafogo. Então, esquisito. E agora, como a gente deu alguma ideia durante a semana, o Corinthians ele tá cada vez mais afundado em dívida. Teve uma execução aí de um pagamento de 50 e poucos milhões de reais essa semana para pagar dívidas aí do Garro e de mais um jogador também, um zagueiro. E agora tem o André Curi, empresário de muitos jogadores do Corinthians, entre eles os mais recentes, Fagner e também o Cássio, goleiro, pedindo intervenção judicial no Corinthians, pedindo que decrete falência do clube por conta dessas várias dívidas, calotes, que ele é inclusive um dos caras que mais tem dinheiro a receber do Corinthians, e o clube nem sinaliza com uma data, com uma possibilidade de pagar, e continua contratando com valores milionários e não paga ninguém. Continua com esse calote descarado e não acontece nada com o Corinthians. Não tem nem muito mais o que falar. Fato é que o Corinthians está passando vergonha. O Corinthians está perdendo o nome no mercado cada vez mais. E a cada dia aparecem novos credores reclamando que o Corinthians não paga. E agora vamos para o mercado da bola aqui do Flamengo, porque saiu a notícia que o Flamengo está negociando com Carrasco.
e Yannick Carrasco, que hoje joga no Al-Shabaab. Ele que jogou com o Filipe Luís lá no Atlético de Madrid. Ele que é belga, jogou lá no Atlético de Madrid durante algum tempo. E parece que o Flamengo negocia. Ele foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo tenta a contratação do jogador. Ele tem contrato lá no Al-Shabaab até 2027. Então, depende muito de como vai andar essa negociação para ver se o Flamengo consegue trazê-lo ainda nesse início de ano, ou se seria uma contratação para o Mundial. Fato é que o Flamengo trabalha numa possível contratação do Carrasco e também saiu que o Vasco está tentando, tem uma possibilidade também de negócio por lá. Vamos continuar acompanhando, claro, como sempre, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E tem uma notícia que essa me preocupou, que é uma proposta recebida pelo Gerson. Deixa eu botar aqui na notícia. Proposta de 28 milhões de euros do Zenit da Rússia pelo Gerson. E aí a segunda parte dessa notícia aqui é do Júlio Miguel Neto, vamos dar os créditos, né? Falando que a diretoria do Flamengo considerou a proposta de valores excelentes e a permanência do atleta não está garantida. E aí é complicado isso aí. Agora, como a janela da Europa já fechou, se por acaso o Flamengo resolvesse aceitar, a saída só aconteceria no meio do ano. Mas mesmo assim, é muito preocupante. Tem risco até dele não jogar o Mundial pelo Flamengo. E assim, 28 milhões de euros por um cara que nas últimas vezes foi titular da seleção brasileira, jogando o que está jogando, não faz muito sentido. A diretoria pode ter achado razoável, pode ter achado excelente, o que for. Mas não é. Não é. 28 milhões num titular de seleção brasileira, capitão do Flamengo, não é. É muito mais grana que tem que chegar na mesa para se considerar uma proposta excelente. Agora, tem o outro lado que o Flamengo, pelo que é dito, tá precisando de grana ainda, mesmo depois da venda do Alcaraz e das outras vendas que aconteceram recentemente. Fabrício Bruno, saídas de jogadores com salários altos, mas vamos ver no que dá essa questão do Gerson aí, que tá me preocupando, equivalente aí a 169 milhões de reais. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês também. E tem mais uma atualizaçãozinha rápida aqui agora sobre o Jorginho, que como eu disse, já tá garantido no Flamengo pro meio do ano. Mas o José Botto tenta uma reunião ainda essa semana, uma nova reunião com o Arsenal. E aí, com a parte mais acima do clube, ele já conversou com o Arteta, agora ele tenta falar com algum diretor, com a diretoria do Arsenal, da direção de futebol, para tentar convencê-los a liberar o Jorginho. E aí, claro, também qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, curtir o vídeo, compartilhar, comentar o que você achou de todos esses assuntos de hoje e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.